Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será pronome pessoal. Quando nós falamos especificamente dos pronomes pessoais, nós estamos falando de um subgrupo de pronomes que determinam a flexão de pessoa dentro da oração. São esses pronomes que indicam a primeira pessoa, quem fala, um eu, a segunda pessoa, quem ouve, um tu, e a terceira pessoa, o ser sobre o qual se fala, um ele. Vejam que esses três pronomes que eu citei, eu, tu e ele, são pronomes pessoais. Eles também se subdividem em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais oblíquos átonos e pronomes pessoais oblíquos tônicos. Bem, o primeiro grupo de pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto, eles se diferenciam dos demais subgrupos pelo fato de sempre exercerem a função sintática de sujeito. Eu só posso usar um pronome reto para a função de sujeito. Tanto é que nós usamos esses pronomes para flexionar os verbos. Quando eu digo, por exemplo, que eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Os pronomes oblíquos, por sua vez, sejam eles átonos ou tônicos, eles têm a peculiaridade de exercerem funções sintáticas de complemento. Então nós vamos diferenciar retos de oblíquos pela função sintática. Reto como sujeito, oblíquo como complementos. Dentro dos pronomes oblíquos nós temos a subdivisão em oblíquos átonos e tônicos. Primeiro falaremos dos pronomes oblíquos átonos. Os pronomes oblíquos átonos, eles têm a peculiaridade de sempre aparecerem ligados ao verbo. São eles o me, o te, o se, o a e lhe, o nos, o vos, o se, os, as e lhes. Então, por exemplo, quando eu digo que todos nos encontraram, ou eu lhe entreguei os documentos, ou Pedro a ama, esse nos, esse lhe e esse a são pronomes oblíquos átonos, exercem função de complemento, todos eles são objetos dos verbos a que se ligam, portanto, tem de estar ligado ao verbo e, ao mesmo tempo, exercendo função de complemento. Já no caso dos pronomes oblíquos tônicos, nós temos a peculiaridade de eles serem pronomes oblíquos sempre preposicionados. Se são oblíquos, eles exercem a função de complemento. Eles não têm que se prender ao verbo em relação a próclise, mesóclise ou ênclise. E tem a peculiaridade da preposição. São eles o mim, o ti, o si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Então, por exemplo, se eu digo que eles precisaram de mim, note que a estrutura de mim é composta pela preposição de e o pronome oblíquo tônico mim. Se eu digo que eu falei com eles, o com eles é formado pela preposição com e o pronome oblíquo tônico eles. Então, função de complemento e sempre preposicionados. Aproveitando que nós falamos aqui um pouquinho sobre os pronomes oblíquos tônicos, uma dúvida que é extremamente comum, tanto na fala quanto na escrita do nosso dia a dia, está no uso do para mim e do para eu. Qual é correto? Na verdade, galera, as duas formas são corretas. Depende do uso que se faz. Quando eu uso essa estrutura como sujeito, eu não posso usar o para mim. O mim é pronome oblíquo, ele só exerce função de complemento. Na função de sujeito, eu tenho que usar um pronome reto. Por exemplo, é extremamente comum que nós ouçamos em nosso dia a dia alguém falar assim, ó, comprei um livro para mim ler. Observem que nesse caso, o mim estaria exercendo a função de sujeito do verbo ler. Essa construção é equivocada. O ideal seria, comprei o livro para eu ler, visto que a função sintática é de sujeito. Você já deve ter ouvido isso aqui de outra maneira. Mim não conjuga verbo, mim não flexiona verbo.
mim não faz nada. Quando alguém te diz isso, mim não faz nada, mim não conjuga verbo, na verdade o que essa pessoa está querendo lhe dizer, está querendo lhe explicar, é que mim não exerce função de sujeito. Quem exerce função de sujeito, quem conjuga verbo, quem flexiona verbo, é o pronome reto. Portanto, comprei o livro para eu ler. Jairo, e comprei o livro para mim, simplesmente? Nesse caso, correto. O mim não está exercendo função de sujeito, é preposicionado, para é preposição, estaria correto. Agora lembra, como sujeito, comprei o livro para eu ler e nunca para mim. E para fechar, galera, há alguns casos de pronomes oblíquos tônicos que se fundem com a preposição com. Os pronomes mim, ti, si, nós e vós, eles se fundem com a preposição com, formando comigo, contigo, consigo, conosco e convosco. Via de regra, essa estrutura ocorre quando, por exemplo, nós geramos uma estrutura reflexiva. Se eu digo, por exemplo, que eu falei comigo mesmo, note que em eu falei comigo mesmo, nós temos a utilização de uma estrutura reflexiva. Eu exerci a ação de falar e eu falei comigo mesmo. Eu tenho com mais o mim. Da mesma sorte que tu falaste contigo mesmo. Ele falou consigo mesmo. Note que nesses casos nós temos essa contração entre a preposição com e os pronomes oblíquos tônicos. Então notem que na verdade não são pronomes diferentes. São basicamente adaptações baseadas em uma contração. Então na verdade o que eu tenho é a preposição com os respectivos pronomes oblíquos tônicos. Galera, espero que tenham gostado dessa videoaula. Se sim, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário, dê uma olhada nos links da descrição e não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. No mais, um abraço e até a próxima!